Fala aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero compartilhar com vocês, bater um papo sobre pintura de peças feitas em 3D. Vou mostrar para vocês como tem sido minha experiência, tanto com o pincel quanto com o aerógrafo, falar um pouquinho das tintas também e alguns acessórios. Então, assim, falando por mim, eu sempre achei que a pintura fosse ser uma coisa bem simples, que, assim, obviamente, que tivesse algumas técnicas e tudo, mas que fosse mais fácil de aprender e que fosse uma coisa que fosse bem relaxante, que você, enquanto você está fazendo, passam horas e horas e você fica só descansando a cabeça, é bem tranquilo. Mas, na verdade, assim, o que eu tenho achado atualmente é que, dependendo, pode ser bem cansativo, sabe? Dependendo da peça que você está fazendo, se ela tiver muitos detalhes e tudo. Então, às vezes as pessoas têm essa visão, como eu tive, E, na verdade, é um pouco diferente. Comparando aqui pincel com o aerógrafo, o que eu posso dizer para vocês, ó? Esse kit de pincéis aqui, com vários tamanhos, eu paguei R$20 nesse kit na Shopee. O link do produto vai estar na descrição do vídeo. O aerógrafo eu paguei 210 na Shopee. O link também vai estar na descrição do vídeo. É bem mais em conta o pincel, Pra gente iniciar, com certeza o pincel vai ser bem mais acessível. Questão de manutenção e cuidados com a ferramenta. O pincel, basicamente, se a gente molhar ele na água e limpar aqui as cerdas, você já fez a limpeza dele. Agora, o aerógrafo, vocês podem ver que ele é composto por várias peças, ó. E aí a gente tem que fazer a limpeza delas. Inclusive eu tenho que limpar essa daqui, senão vai dar problema. E tem também essa daqui, esse bico aqui que também sai. Então é bem mais trabalhoso a gente fazer a limpeza do aerógrafo. Então, sim, por enquanto, pontos para o pincel. Agora, para a gente fazer uma pintura de uma peça, quando a gente passa o pincel, ele mesmo, a própria cerda do pincel, acaba marcando a área da pintura, Então, nesse ponto, o aerógrafo é bem melhor. Ele vai fazer a pintura de uma forma bem mais satisfatória do que com o pincel. Com o pincel, a gente vai ter que dar uma mão, esperar um pouquinho, secar, depois dar outra mão para ficar muito bom assim a qualidade da pintura. Então, nesse ponto, o aerógrafo ganha do pincel. Mas, assim, no geral, eu não tenho me adaptado muito bem ao aerógrafo. Preciso ser sincero aqui com vocês. É claro que tem uma curva de aprendizado e tudo, Eu tenho tentado assistir alguns vídeos também, mas ele tem entupido muito, No começo estava entupindo muito, eu melhorei a questão da diluição da tinta, Eu estou usando esse Vidrex aí para fazer a diluição da tinta, Tem gente que fala para diluir com água, tem gente que fala para fazer outras receitas aí para diluir. Eu estou usando o Vidrex. E quando eu passei a deixar ela mais diluída, a tinta, eu passei a ter menos problema de entupimento do aerógrafo. Porém, continua entupindo às vezes, e quando entope, rapaz, explode tinta para todo lado aqui. Vocês podem ver que tá uma bagunça, Então, nesse ponto aí, eu não tenho curtido muito aerógrafo. Então, assim, esse vídeo é mais para conscientizar o pessoal que realmente isso tudo aqui é muito trabalhoso. Por exemplo, eu comprei essas bisnaguinhas de tinta aqui para poder já deixar a tinta diluída, Porque ela nesse pote aqui, ela não está diluída ainda. Então a gente coloca nesse outro potinho, deixa diluído, Eu estou usando esse Vidrex aqui para fazer a diluição. Já deixa ela pronta. Se vai pintar com o pincel, já pinga aqui e faz a pintura. Se vai pintar com aerógrafo, pinga aqui dentro e faz a pintura. Só que é bem trabalhoso mesmo, assim. Se você deseja iniciar e tudo, eu recomendo que você comece com o pincel e tudo, mais tranquilo, porque realmente é uma coisa bem trabalhosa. Quando você tem que pintar vários detalhes em uma peça, Essa peça aqui eu comecei a pintar e já dei uma desanimada, assim. São dias e dias. Tem dia que a gente tá mais animado para fazer a pintura, tem dia que menos. Mas quando a gente tem que colocar muito detalhe e tudo,
é bem cansativo, assim. Por isso que muitas vezes eu tenho preferido utilizar uma tinta metálica, dourada, por exemplo. E eu vou colocar na tela aí uma foto de um Kratos que eu imprimi com 3D e fiz a pintura usando essa tinta, que eu achei que ficou bem legal. E você não tem que ficar passando nos cantinhos, né, cada detalhe, né, a diferença de cor de uma parte para outra. Fica bem mais prático quando a gente tem que pintar só de uma cor, né? Claro que não vão ser todas as peças que a gente vai pintar assim, né? Mas eu gostei bastante das tintas metálicas e recomendo também vocês utilizarem. E também outros acessórios que eu tenho aqui, que eu estou utilizando, esse jacaré, o pessoal chama de jacaré. Inclusive está segurando ali, ó, a logomarca de uma empresa que eu peguei para fazer. Fiz a pintura, né, e agora está secando ali. Vou encaixar ali naquela plaquinha ali. Outros acessórios também que eu comprei para utilizar. Luva. Cara, luva não dá, viu? Eu comprei achando que ia ficar melhor, né? Porque eu também trabalho em outros 2 lugares e não é legal, né? Chegar com as mãos tudo sujas, mas com a luva parece que a gente passa a não ter mais a sensação da tinta encostando no dedo, e aí a gente acaba sujando mais ainda as coisas, né? Você vai pegar, por exemplo, o Vidrex aqui, aí suja o Vidrex e não, vira uma bagunça. Mas no mais, assim, o que eu posso dizer para vocês é que é muito satisfatório, assim, a gente pintar, né, fazer uma peça toda. É bem interessante quando a gente vê a peça toda pronta, mas eu tenho que falar para vocês também que é bem trabalhoso, né? E se você deseja iniciar nesse mundo assim da pintura, eu te desejo sucesso, né? Que dê tudo certo, dê tempo ao tempo, aos poucos, né? Vá aprendendo as técnicas e tudo. E veja bastante sobre diluição de tinta, técnicas aí com aerógrafo, se você for começar com ele, se for começar com um pincel também. E no mais é isso. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma aí, pessoal que está começando a fazer as pinturas. Inclusive recomendo vocês a baixarem esse projeto aí, tem no MakerWord, vou deixar na descrição do vídeo. É uma paleta, né, onde a gente consegue colocar várias cores e também deixar o pincel descansando aqui por cima, aqui limpar ele, né? Mas aqui tá uma bagunça, né? Vocês já viram, tá uma bagunça doida aqui. Mas no mais é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Agradeço pelo acesso. Se inscreve aí no canal, deixa um like, participa da nossa comunidade 3D. Mais de 300 pessoas participando. E também participe do nosso grupo de promoções de impressoras, filamentos e acessórios de pintura, tintas no geral. Fechou? Grande abraço e até o próximo vídeo.